Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia do Espírito Casimiro Cunha vem nos ajudar na reflexão que iremos fazer na noite de hoje. Nós vamos falar sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. E, em verdade, esse tema é muito longo, muito vasto. Para poder fazer uma análise mais adequada, nós precisaríamos de um seminário com mais ou menos 10 horas de duração. Felizmente, nós já fizemos em 2008, em Aracaju. Foi gravado, já está disponível para os senhores. Quem quiser procurar na internet, no YouTube, basta procurar Nazareno Feitosa, Sexualidade, bem como palestras também sobre o tema. Então, é um seminário que a gente aborda a história da sexualidade, como é que a energia criadora, desde os diferentes reinos, os vários personagens interessantes de toda a história e seus conflitos na área da sexualidade, a questão da sublimação, ou canalização, ou transmutação da energia sexual, como é que os hindus, os orientais, tratam essa energia que eles chamam de Kundalini, ou Kundalini. Enfim, é um seminário amplo sobre a influência também dos espíritos, desde a igreja medieval. Nós temos notícia da lenda ou da informação dos íncubos e súcubos, enfim, toda a questão da sexualidade, da homossexualidade e dos vários tipos também de sexualidade. Então, nós vamos fazer um compacto hoje, aproveitar a discussão que o Brasil inteiro hoje tem realizado, depois da entrevista de um pastor muito famoso, no programa da Marília Gabriela, sobre a questão da homossexualidade também e a questão do preconceito. Lembrar também da declaração recente da cantora Paula Fernandes, porque tendo declarado-se espírita e muitas vezes inspirada por amigos espirituais nas suas composições, foi motivo também de aversão de algumas pessoas, de algumas denominações religiosas, e a gente vai tentar falar um pouquinho também sobre esse preconceito, casamento homoafetivo, trabalho na casa espírita e também sobre a questão de adoção de crianças. Vamos ver se o tempo vai ser suficiente, mas nós vamos fazer então um compacto e ver o que é que os espíritos amigos desejam que nós abordemos na noite de hoje. Primeiro ponto, essa questão do preconceito da cantora Paula Fernandes, que todos devem conhecer, é uma voz belíssima. Ela, no programa do João Dória Júnior, fez uma declaração de que é espírita. E quando alguém me pergunta, Nazareno, qual a sua religião? Eu disse, olha, na verdade o espiritismo não é uma religião propriamente dita. Não tem liturgias, não tem rituais, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem dogmas, não tem nada de culto exterior, como os espíritos nos falam em O Livro dos Espíritos. Ele só pode ser compreendido como religião no sentido mais amplo da palavra, aquele sentido de que aquilo que liga o homem a Deus, que faz aquele religar, Mas eu digo, eu sou espírita sim. E alguns argumentam, mas isso é coisa de Satanás, é coisa do demônio. E aí eu já rebato com uma pergunta, e qual foi a regra, e você por que não utiliza ela, que Jesus nos deixou para saber quando é uma coisa boa, quando é uma coisa má,
Quando se trata de um falso ou de um verdadeiro profeta, quem sabe? O Douglas Frazão e o Jefferson Bellomo, que estão aqui na frente, não vale, eles são café com leite, né? São monitores aí de estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, quero agradecer aqui também a presença deles entre nós, a minha esposa Fernanda, que está ajudando aqui na filmagem, né? E também saudar os internautas que nos acompanham pela tvc.com, canal 11, e pela web rádio e web TV da Comunhão. Então você fala o que Jesus nos diz: pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, então a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, o perdão, a caridade, a benevolência, a indulgência, combater essa nossa indiferença, o trabalho no bem, a reforma íntima. Olha, todos os frutos da doutrina espírita, sem exceção, são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi isso que ele ensinou. Lá em Marcos também, no Evangelho, tem uma passagem em que os apóstolos vêm ter com Jesus e dizem: mestre, nós estivemos em outro local em que havia pessoas curando sem que seja em teu nome, e nós os repreendemos. E qual é que Jesus responde? Não deverias ter feito isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então, mesmo que o Espiritismo não fosse cristão, que não é verdade, o Espiritismo, toda a sua moral é baseada na moral do Cristo, ainda assim, Jesus nos ensina que pelos frutos os conhecereis, e quem faz o bem não deve ser repreendido. Bom, então, é só essa primeira fala, não é? E parabenizar a coragem da cantora, que merece o nosso apoio, não é? Quem puder curtir a página que ela tem no Facebook, manifestando também o seu apreço, para que a gente comece a combater um pouco essa intolerância religiosa, que é inadmissível, não é? Divaldo Pereira Franco vai nos ensinar que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Então, lá no Extremo Oriente, nós precisávamos certamente da mensagem do brahmanismo, que se tornou hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do confucionismo e de tantas outras doutrinas, filosofias belíssimas que nos falam também a respeito da reencarnação. 2/3 da população mundial são reencarnacionistas. No Oriente Médio, a mensagem de Maomé, e quem conhece o Corão, sabe que os problemas não são as escrituras, mas a interpretação fundamentalista que nós lhes damos, e por isso promovemos a guerra, como fizemos, de posse da Bíblia, de posse do Evangelho, as cruzadas, a Inquisição. Quantos séculos de guerra e de morte, mesmo tendo os ensinamentos do Cristo de Deus. Então, nós vamos, na noite de hoje, fazer uma abordagem na entrevista do pastor Silas Malafaia. Ele vai declarar que a Bíblia condena a homossexualidade, vai dizer que a sua igreja, ou que muitas igrejas, podem promover a cura como se fosse uma doença, e a Organização Mundial de Saúde já declarou, a Associação Americana de Psiquiatria também, há mais de 20 anos, que homossexualidade não é doença. Inclusive médicos e psicólogos que tentem oferecer tratamento, curas, ou mesmo que considerem a homossexualidade como doença para os seus pacientes, podem ser punidos pelos conselhos de medicina ou de psicologia, respectivamente. Então vejam que o assunto é bem delicado. Vamos ver, então, alguns slides a respeito do que algumas das mensagens dos Espíritos vêm nos trazer sobre o tema. Nós temos uma abordagem de Kardec, mas pequena, que vai nos dar uma luz muito interessante, e temos informações de diversos outros Espíritos, através de médiuns diferentes, trazendo-nos a contribuição. Há, em verdade, uma divergência entre alguns autores espíritas da atualidade. Alguns fazem um determinado posicionamento, outros um diferente, e a gente vai tentar falar de ambos para não sermos parciais, ok? Então, Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 184, vai dizer que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos,
É imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Então, no Espiritismo, o sexo também tem essa conotação de ser uma energia criativa, que é a mesma, da imaginação, é a mesma que a gente pode utilizar nas artes, na ciência, na oratória, na música, inclusive nos esportes, no trabalho, no bem. Às vezes, num prato de sopa, a gente está ofertando ali aquela energia que vai ajudar aquela pessoa. Numa visita ao enfermo, a gente muitas vezes está doando das nossas energias vitais, inclusive da energia criativa do sexo. Então, uma compreensão sagrada. E os abusos, excessos, desregramentos, o desrespeito ocasionam violência, desorientação do homem. Desvios sexuais geram perturbações. A gente vai ver vários distúrbios sexuais aqui em uma relação da Associação Americana de Psiquiatria. E lá no livro Vida e Sexo, um livro pequeno, mas muito profundo sobre o assunto, aliás, o melhor livro sobre a matéria, psicografado por Chico Xavier, da editora da Federação Brasileira, Emmanuel complementa, dizendo que a energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se revestem. Há cargas. Emmanuel vai dizer que quando o casal tem um relacionamento íntimo, eles trocam energias, eles passam a se nutrir reciprocamente. E nós vamos ver, inclusive, pesquisa da Alemanha também defendendo que o sexo com amor, ele vai poder produzir num centro de prazer, o centro de papéis, um estado de êxtase tão grande e tão belo que pode perdurar até 48 horas seus benefícios, ajudando na saúde do corpo, até reduzindo a quantidade de radicais livres que promovem o envelhecimento e muitas doenças. Então, quando o sexo é realizado com amor, nós temos uma plenitude muito grande. Enquanto que aquele sexo que é meramente uma satisfação do instinto, ele vai deixar, nos ensina a médica Anete Guimarães, em um vídeo que vocês podem procurar também no YouTube, um seminário sobre sexualidade. Ela fala dessa pesquisa realizada na Alemanha, mostrando que a pessoa fica ainda com a tensão residual. Então, por mais que ela busque o sexo sem amor, ela não fica plena. Então, os médicos hoje já têm esse levantamento, essa pesquisa, e todas as dificuldades e as questões inerentes a esse assunto, e vamos compreender que os espíritos nos ensinavam isso de maneira muito adequada. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, vai dizer que sexo sem amor é como nós bebermos água salgada do mar. Quanto mais sorvemos, mais temos sede. Porque o amor, nos ensina André Luiz, no livro Nosso Lar, é o alimento das almas. Quantos de nós buscamos, às vezes na sexualidade, a carência afetiva que somos portadores? Quantas vezes nós temos saudade do seio da mãe, do carinho, do aconchego, e utilizamos o cigarro, o álcool, o garfo de comida para saciar aquela carência que muitas vezes é afetiva. Tamanha é a ligação que nós temos desde a infância. Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que assexuado, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão dos deveres que são pertinentes a ambos os sexos. Por Divaldo Franco, E o apóstolo Paulo vai nos trazer uma contribuição belíssima. Eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então vejam que é muito mais uma questão de consciência, de ponto de vista, porque as leis de Deus se encontram na consciência, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 621. Então, é muito mais de como a pessoa está se sentindo. Vejam que isso vai realmente confirmar o que os psicólogos e médicos tratam. Eles falam da homossexualidade egocintônica, ou seja, aquela em que a pessoa está em equilíbrio. Apesar do seu psiquismo ser diferente da sua morfologia biológica, tem um psiquismo feminino num corpo masculino, ou vice-versa, diferente da homossexualidade egodistônica, em que a pessoa se encontra em conflito, em que a pessoa não está bem, não se sente plena, realizada. Essa sim pode ser considerada
um tipo de transtorno também na área da sexualidade. Mas quais são os tipos de transtorno que nós temos? Olha, meus amigos, temos muitos. Vejam que a homossexualidade, e alguns até ficam se questionando, mas será que isso não é um defeito, é uma doença? Divaldo Pereira Franco, no seminário Sexo e Obsessão, são 3 DVDs, vale a pena a gente assistir. Ele vai dizer que a homossexualidade não é doença, não é karma, não é uma tara, não é nada disso que nós compreendemos, mas que em verdade é uma experiência evolutiva. Uma experiência evolutiva. Mas Nazareno, também não tem homossexuais que aquilo se coloca como uma prova ou como expiação? É verdade. Mas qual de nós não está passando por provas e expiações? Quem está habitando este planeta, que é um mundo ainda atrasado, está passando por provas, por expiações. E vamos ver aqui, só para dar alguns exemplos, quantos tipos, uma relação pequena, há muito mais, de transtornos da sexualidade. A zoofilia, também chamada de bestialismo, quando um ser busca um animal para satisfação dos seus desejos. Ainda existe, muito comum, sobretudo no interior, as pessoas do campo. A necrofilia, pessoas que se utilizam de cadáveres para praticar o ato sexual. A pedofilia, que a gente acha que é uma coisa aqui, outra ali, é tão comum. Quando vocês vão conversar com os psicólogos, psiquiatras, é algo tão comum entre os próprios membros da família, pai, padrasto, tios, primos, realizando a pedofilia. E muitas dessas traumas vão provocar alguns transtornos, como nós vamos verificar. A pederastia, que é aquela atração por pessoas muito mais jovens. O exibicionismo, os chamados flashers, aqueles homens que vêm com um casaco e se desnudam por um estranho tipo de prazer. O voyeurismo, pessoa que só sente prazer, não realizando o ato, mas assistindo outras pessoas praticando o sexo. Vamos ver o fetichismo também, a necessidade de se utilizar de determinadas práticas, objetos, muitas vezes estranhos, esquisitos, E muitas vezes até absurdos, anti-higiênicos, mas que precisam desse estímulo para alcançar o prazer. Vamos ver o onanismo, a viciação, porque a masturbação, por exemplo, é algo natural, sobretudo entre os jovens, que estão ali descobrindo ainda a sua sexualidade. Não é um problema com a masturbação. Os psicólogos defendem que é algo natural, até saudável. Agora, quando vamos, talvez, exagerar naquela prática, buscando e que se torna uma viciação, aí sim, nós estamos talvez, como defende o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, médico espírita, da USP, ele vai dizer que nós estamos como que aumentando a carga no centro genésico, que vai se ampliando e vai se tornando como se fosse um grande centro gravitacional, pedindo cada vez mais estímulos. Então, ao uso da masturbação, a gente vai ver que aquele que é um seguidor de Allan Kardec não vai se limitar aos efeitos, mas vai buscar as causas. Por que esse jovem, por que esse senhor ainda busca essa prática? Será que não é um excesso de timidez muito grande? Será que não é um conflito, um transtorno de ansiedade e utiliza do sexo para buscar algum tipo de alívio? Será que não é algum tipo de carência, como nós falamos, aquela carência afetiva e assim por diante? E além de uma resposta aos estímulos, porque é muito difícil a gente ficar alheio à questão da sexualidade, porque ela está permeando toda a nossa cultura, não é? A gente compra um jornal, uma revista, vai assistir a televisão, abre um site na internet, quantas chamadas para sites, não só de namoro, mas realmente de pornografia. Quantas revistas, quantas imagens, o corpo da mulher, sobretudo, não só ela, mas também agora os homens nas novelas, tem novela que só aparece homem sem camisa. Deve ser o calor, não é? E aí a gente vai ver essa comercialização do corpo masculino e feminino. Vamos ter a questão
do pluralismo, não é? Ou seja, da pessoa que tem muitos parceiros, sexo grupal, como também a questão, não é, da promiscuidade. A gente está sempre buscando, não é, vários parceiros, a pessoa nunca está satisfeita, em contradição à monogamia, e a prostituição. E Chico, né, com aquela beleza do seu entendimento, ele não chamava as prostitutas de prostitutas. Ele dizia, aquelas nossas irmãs, que ainda comercializam as energias do sexo. Então ele tratava todos com essa doçura, não é? Porque sabe que todos nós temos algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade, sobretudo na área da sexualidade. Então nós vamos avançar, não é? E compreender, meus amigos, sim, o sadomasoquismo também, pessoas que só sentem prazer apanhando ou batendo em outras pessoas. Temos também, então, vamos primeiro falar dos vários tipos de sexualidade. Nós podemos ser heterossexuais, que é o que é considerado mais comum. Pode acontecer a assexualidade, pessoas que não têm desejo sexual. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, cerca de 1% da população respondeu que não sente qualquer desejo na área da sexualidade. Às vezes tem deficiências hormonais, a pessoa pode às vezes estar com um tumor, não é, influenciando a epífise, a pituitária, não é? Então também há tratamentos e explicações para isso. Ou naquela própria reencarnação ela vem com aquela falta de interesse pelo sexo. Temos também, não é, o chamado a homossexualidade egodistônica, a homossexualidade egocintônica. Nós temos a inversão da polaridade, ou seja, aqueles chamados transexuais pelo Dr. Jorge André. Diferentemente do dicionário, que transexual no dicionário da língua portuguesa significa aquela pessoa que fez a cirurgia para a troca de sexo. Então, nós vamos ver que há também a inversão da polaridade, como nos ensina a doutrina espírita. E temos também, né, o pseudo-hermafroditismo, porque na raça humana não existe o hermafroditismo completo, mas nascem crianças com órgãos de ambos os sexos. E muitas vezes os médicos e os próprios psicólogos têm que aguardar ela amadurecer um pouco mais para verificar qual é o seu psiquismo, qual é realmente o sexo daquela criança. Às vezes tem que fazer exames de sangue para ver a cromatina, para ver realmente o que ela traz mais de hormônios e de questões na área da sexualidade. Mas vejam que nós não podemos, então, ficar alheios a essa matéria, porque os conflitos sexuais são uma das maiores causas de suicídio que existe. São causas de violência, não é? Na questão da homofobia, como é comum, como tem acontecido. É causa de drogadição. Quantos começam a utilizar as drogas que vêm como anestésico por conta dos conflitos da sexualidade? Tem qual de nós não tem algum tipo, não é, de dificuldade nessa área? Então vamos ver que, não é, o Espiritismo vai trazer uma proposta de acolhimento, de esclarecimento, e nós vamos verificar quais são as possíveis causas também da homossexualidade, mas sem considerá-la como uma doença. Quando o pastor Silas Malafaia, nós respeitamos, aliás, o Espiritismo não veio combater as religiões. Aliás, o próprio Kardec vem dizer que o Espiritismo não veio para aquelas pessoas que já têm uma fé, que já têm uma religião, mas veio, ao contrário, para fortalecer as religiões, para esclarecê-las, para iluminá-las. Então ele surge no século XIX, na época do positivismo, do racionalismo, né, que vai se implantar depois, para que aquelas pessoas que estavam deixando de crer em Deus, naquele Deus, não é, antigo, com aquela visão antropomórfica, e a nova Deus era a ciência, era a razão, nós vamos ver, então, o Espiritismo trazer luz, trazer esclarecimento, falar da vida espiritual para esses corações também, como eu fui ateu durante 12 anos. Então nós vamos tratar, nós sabemos que essas religiões, essas igrejas, têm ajudado milhões de pessoas. Onde se instala uma igreja pentecostal, evangélica, protestante, uma igreja católica, nós sabemos que se reduzem então os índices de criminalidade, de violência doméstica, de uso de drogas. Eles estão fazendo um excelente trabalho, estão ajudando muita gente.
Então nós sabemos e compreendemos e respeitamos. Agora, na questão da homossexualidade, eles ainda estão se apegando a alguns conceitos, não é, considerados bíblicos, do Antigo Testamento. Enquanto que no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho do Cristo, aliás, nós os espíritas, eu acho que nós somos mais evangélicos do que os evangélicos. Porque eles se apegam às vezes a tantas citações do Antigo Testamento, inclusive a proibição de Moisés, oportuna e justa e correta, de não consultarem feiticeiros, né? Necromantes, pitonisas, não é? Como nós vimos no Antigo Testamento. Realmente o povo estava utilizando mal da mediunidade. Mas mais tarde o próprio Moisés vem conversar com Jesus, que conversava com os espíritos, via, escutava, não é? O maior médium, o maior paranormal que o mundo já conheceu. E ele vem no Monte Tabor, no momento da transfiguração. Moisés, o mesmo que havia condenado no Antigo Testamento, ele vem conversar com Jesus, juntamente com Elias, e os apóstolos ficam tão fascinados, que chegam a perguntar se Jesus desejava que eles montassem 3 tendas, para que eles pousassem aquela noite. Vejam como o fenômeno foi real. Então, se fosse errado comunicar-se com os espíritos, Jesus não teria feito. Apenas que nós sabemos que os espíritos nada mais são do que os homens que já viveram, e que por isso há espíritos elevados, há espíritos que sabem tanto quanto nós, e há muitos espíritos também inferiores. Daí porque João vai nos dizer: meus amados, não acreditei em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, como está na sua epístola de João. Então, como é que vamos analisar também como é que acontece a homossexualidade em todas as espécies animais catalogadas, pesquisadas nesse assunto? Em todas foram encontradas práticas, não é? Entre aspas, homossexuais, porque o animal não tem esse discernimento, mas em todas as espécies animais tem. Por que Deus permite que reencarne, que nasça um ser com ambos os órgãos genitais? Por que Deus permite que alguém que com um corpo masculino, mas o psiquismo completamente diferente, possa reencarnar? O que é que nós vamos aprender com isso? Então vamos verificar, não é? Sabendo que essa homofobia, não é? Toda essa perseguição, não é? Cerca de 80 países consideram a homossexualidade como um crime. E o Brasil é um dos campeões de violência contra os homossexuais. Então vejam que, meus amigos, o assunto é muito amplo. A pulsão sexual é tão poderosa, o instinto que ainda vige em nós, porque estamos ainda muito animalizados, né? Estamos já no outro reino, saímos do reino animal para o reino nominal, mas ainda estamos tão distantes dos anjos, que esse instinto é muito difícil de ser controlado. Se a gente pegar, né, analisar um cachorro, aquele cachorro já está idoso, já está velho, doente, não é? Completamente fraco, magro. Se nós colocarmos uma fêmea no cio, né, aquele cachorro que já estava quase para desencachorrar, né, ele toma um vício novo. Ele parece que incorpora um espírito e aí ele vai atrás da fêmea, e pode ter um Rottweiler, o pastor alemão, não é, o que for, ele vai enfrentar um pitbull, não é? Ele vai enfrentar com todas as suas forças, apanha, mas fica lá latindo enquanto. Então é uma força poderosa. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, não é, está escrito que nós estamos ainda sobre uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Está encarnado é muito difícil. O Chico dizia assim: olha, o Emmanuel fica falando essas coisas, mas é porque ele está desencarnado. Mas ele vai reencarnar, até dizem, né? Já especulam que Emmanuel teria reencarnado no ano de 2000, em São Paulo. Vai trabalhar na área da educação, segundo essas informações. E aí Chico dizia assim: olha, quando ele reencarnar, eu quero ver se ele dá conta de fazer tudo o que ele fala. Então, realmente, até como Cristo nos disse, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então está encarnado sob o império desses instintos, desses hormônios. É natural ainda que tenhamos essa tendência. E quem dá conta de sublimar, quem dá conta de canalizar toda a energia da sexualidade para os princípios mais nobres? É muito difícil. Então o Espiritismo, como é uma doutrina progressista, não nos exige um comportamento dos anjos.
Porque realmente Jesus vai nos dizer que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Ou seja, não há nem mais necessidade da união afetiva do casal, porque já estamos plenos, puros. E ele também vai nos falar dos eunucos pelo reino de Deus, aqueles que conseguem canalizar aquelas energias para dedicar-se tão somente ao trabalho no bem, ao servir ao próximo, a divulgar a boa nova. Então também nós não criticamos o celibato, mas sabemos que ele não deveria ser imposto. O próprio Francisco de Assis dizia que em vez de abrasar, de ficar em brasas, é preferível casar-se. E ele, inclusive, funda a ordem terceira dos frades menores, em que era permitido casar, era permitido ter o seu comércio, não ter aquela vida tão difícil como dos frades menores, e as pessoas também ajudassem, pagassem regularmente o dízimo, está lá na bibliografia dele, para que as pessoas também, porque não há nenhum problema, um casal plenamente consociado com amor está em castidade, está em pureza, não há nenhum problema, não é? Então só imunda para aquele que na sua mente que se condena, que se castra, muitas vezes é que está a questão da imundícia. E o que é que o Livro dos Espíritos nos fala sobre o assunto? Na questão 200, Allan Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quem acredita que não, levante o braço. Agora quem acredita que sim? Pessoal que está indeciso. Vejam que até entre nós o negócio é complicado. Então, na verdade, os espíritos dizem que tem. Olha a resposta. Eles dizem assim: certamente, não como entendeis. Então tem, mas não é como a gente entende. Pois que os sexos dependem da organização, de termos órgãos para a sua consecução. Há entre os espíritos, há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Então vejam que existe sexo entre eles, mas é de uma maneira que a gente não compreende. Talvez muito mais bela, muito mais nobre, muito mais elevada, para aqueles que alcançaram essa condição. E o próprio André Luiz vai dizer que a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E consequentemente no corpo físico. Vamos avançar aqui. Meio pingado. E na questão 201 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: em nova vivência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: certamente. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então veja que Deus cria espíritos que nascemos simples e sem conhecimento. E com os milhões e milhões de anos nós vamos evoluindo. E para nós aprendermos, é a questão seguinte, 202, porque se o homem só reencarnasse como homem, só saberia o que sabem os homens. Assim como as mulheres também, se somente reencarnasse como mulheres, só saberiam o que sabem as mulheres. Então, na Revista Espírita, de janeiro de 1866, Kardec tem a informação de que pode que o espírito percorra uma sequência de existências no mesmo sexo. Isto faz com que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja índole ficou nele impressa. Então veja que coisa curiosa. Nós, quando reencarnamos várias vezes como homens, adquirimos aquelas qualidades mais másculas, como a expansão, como a força, a agressividade. O que os orientais chamam de yang, Eles fazem essa divisão entre o yin e o yang. Enquanto que, ao passo que, quando reencarnamos muitas vezes como mulheres, nós aprendemos, a passividade, o acolhimento, a ternura, a afabilidade, aquela questão do amor incondicional que as mulheres normalmente têm pelos seus filhos. Enfim, há uma polaridade diferente em cada reencarnação.
E quando a gente reencarna com a inversão, podemos trazer aquela tendência, sem que isso seja necessariamente homossexualidade. Isso não é, uma inversão. Então, ficou famoso, por exemplo, um casal, Frédéric Chopin, o grande compositor, que ele, com aquela alma nobre, emotiva, sensível, era extremamente feminino, sem que fosse homossexual. E ele vai consorciar-se com uma mulher que vai adotar um pseudônimo masculino, George Sand, que vai andar com as roupas masculinas, chapéu de coco, provocando um grande escândalo na época. E eles vão casar-se e viver juntos em plena harmonia. Ele mais doce e ela mais firme. Conta-nos Alberto Almeida, no seminário Sexualidade e Evangelização, promovido pela Federação Espírita do Distrito Federal, que em certo dia ele estava numa ilha, num bangalô, nas Ilhas Maiorca. Cai um verdadeiro temporal. Isso é chuva também? É o ventilador? Cai um temporal e fica dentro do bangalô uma goteira. E Chopin, em vez de consertar o telhado, o que é que ele faz? Toma do piano, se inspira com aquele som e vai escrever A Gota d'Água. Quando vocês escutarem A Gota d'Água de Chopin, aquilo era uma goteira caindo. E George Sand, lá ao lado, de braço cruzado, terminou. Quando ele termina, ela pega a escada, sobe, vai no telhado e bang, 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 e conserta o telhado. Então, quantos homens a gente percebe que são mais dóceis, mais suaves, e quantas mulheres que são viris, másculas, expansivas, impetuosas, sem que isso seja qualquer tipo de problema. E quantos jovens, quantas crianças entram em dificuldade, em conflito por conta dessa inversão que os pais não compreendem, muito menos as crianças. Então, quais são as causas, Nazareno? Vamos estudar aqui a questão da homossexualidade. Pessoal, nós vamos analisar aqui, sem que consideremos isso como doença. Porque, na verdade, o problema é a gente ser indigno. É o uso que nós fazemos da nossa potencialidade sexual, que é o correto ou o errado. Então, quantos heterossexuais, quantas pessoas normais, são indignos, são promíscuos, são violentos? Quantos abandonam seus lares? Quantos induzem a parceira a um aborto? Então, nós podemos fazer muito mal com a nossa sexualidade, com a nossa polaridade, e às vezes somos aplaudidos na casa espírita. Enquanto que quantos homossexuais são dignos, nobres trabalhadores, dedicados, servos de Jesus, pessoas dignas, íntegras, muito mais do que muitos heterossexuais. Então nós vamos ver, apenas a questão de algumas causas para o surgimento da homossexualidade, que Alberto Almeida nos trouxe no seminário. Então vamos que há causas culturais. Vocês devem saber que na antiga Grécia a questão da homossexualidade era muito comum. Tanto que os mestres iniciavam os seus discípulos na prática sexual. Porque a mulher era considerada um animal de segunda classe. Aliás, infelizmente para a igreja medieval, a mulher durante muitos séculos não tinha alma, como os negros também não tinham. Então eu acredito até que hoje o preconceito que nós temos hoje contra os nossos irmãos que passam por essa experiência evolutiva é semelhante ao que as pessoas tinham em relação aos nossos irmãos negros, que hoje já tem, em que pese haver ainda muito racismo, já tem a sua conquista da igualdade. Então as mulheres eram consideradas segundo plano. Mesmo no judaísmo, nas grandes religiões patriarcais, o homem é que era o senhor, era o cabeça. E aí ele tinha 3 ovelhas, 5 cabras, uma esposa. Era assim. Quanto preconceito que a mulher sofreu. Então vejam que na questão da sexualidade há causas culturais, então a pessoa se habitua. Há também as causas socioambientais, ou seja, quantos jovens não ficam trancafiados, por exemplo, naquelas reformatórios, as antigas FEBEMs? Quantos frades não ficam presos em conventos e mosteiros? Quantas freiras também, somente com pessoas do mesmo sexo? Quantas vezes nas campanhas de batalha, nas guerras, nós sempre fomos guerreiros e belicosos?
Nós passávamos anos em viagens, não é? Assaltando, destruindo, estuprando mulheres, inclusive homens. Na Bíblia há inclusive interpretações de alguns protestantes de que o que a Bíblia estava condenando era a submissão que eles faziam dos próprios homens do povo inimigo para subjugá-los sexualmente. Então imagine você passar vários anos em campanha, e quantos daqueles homens, com uma certa inversão da polaridade, começaram a se utilizar dessas zonas erógenas, que o próprio Freud vai estudar, mostrando que a sexualidade está desde a infância, está no espírito mesmo. Porque ela surge primeiro na fase oral, quando a gente, não é, amamenta o bebê, então ele sente prazer na área da boca, aí há um desenvolvimento dos estímulos, dos nervos, não é? Do prazer na boca, daí porque é uma zona erógena. Depois a criancinha começa a controlar os esfíncteres, e aí consegue controlar a hora que quer ir no banheiro, e aquilo lhe provoca um prazer de aliviar aquela pressão, e aí se torna também uma zona rica de terminações nervosas, para por fim o sexo se localizar nos órgãos genitais que agora já estão maduros, não é? Ou em amadurecimento. Então veja que o sexo, a energia circula em nosso corpo, e defende André Moreira, por exemplo, médico da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que por conta dessas campanhas, desses ambientes em que uma pessoa começou a praticar atos sexuais, utilizando uma dessas outras zonas erógenas, assim como alguém que fica cego ou que nasce com a cegueira, desenvolve uma audição muito mais apurada. Você chega diante do cego, ele já lhe reconhece pelo seu cheiro, escutando os seus passos. Então, do mesmo modo, a pessoa pode, nessas regiões, sentir mais prazer do que o habitual e passar a ter, né, por essas viciações, o prazer nesta área. Causas familiares, quantas vezes a gente tem, não é? E é um dos maiores medos da psicologia, o medo da rejeição. Quantas vezes a filha quer agradar muito o pai que queria um filho do sexo masculino. Então ela vai, não é, querer ser o filhinho, querer acompanhar o pai nos esportes, não é, notadamente mais masculinos, porque nós temos uma carência muito grande afetiva e uma necessidade imensa de agradar os nossos pais. Então também isso pode agravar ou levar também a pessoa a desenvolver aquela tendência da homossexualidade, se ela já a possui. A inversão nós já comentamos. Traumas desta vida, meus amigos, quantos traumas em virtude da pedofilia? A pessoa adquire um asco, uma verdadeira aversão, sobretudo quando é uma daquelas figuras mais significativas do ponto de vista emocional, quando é o pai que estupra a própria filha. A dor que a mulher normalmente sente, a mulher tem toda uma dificuldade, toda uma diferença morfológica, e a doutora Nete Guimarães vai explicar isso muito bem, vale a pena conhecer essa abordagem que ela faz, está lá no YouTube, da diferença da mulher, não é? Até costumeiramente se diz que a mulher é fogão a lenha, né? Demora para pegar fogo, e o homem é fogão a gás, é só girar que normalmente pega, não é? Então vejam quantos problemas, né? Esse trauma pode também dificultar os relacionamentos com o sexo oposto, ou com a própria questão da sexualidade. Traumas de vidas passadas. Alberto Almeida, por exemplo, nesse seminário vai contar alguns casos interessantes. Havia uma jovem que procurou seu consultório e dizia que tinha parceiras do mesmo sexo, mas que não estava feliz, não estava se sentindo realizada. Ele vai aplicar a psicoterapia tradicional, mas quando verifica que não é suficiente, ele vai então utilizar-se da regressão a vivências passadas. Uma prática que a gente só utiliza quando muito bem indicada. Não é uma panaceia, não resolve todos os problemas das pessoas. Pode agravar, pode abrir canais para a obsessão. Por isso Emmanuel vai nos dizer que jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade. Mas quando o fim é terapêutico, não é? Quando pelos frutos a gente conhece que é bom, então a gente pode, sim, utilizar-se com bons resultados. E Alberto vai fazer a regressão dessa moça, encontra uma vida em que ela residia no interior da França, e ela era muito dedicada à igreja, tinha um sacerdote que era seu confessor, ela busca em uma certa noite,
E ele, que tinha um impulso, uma atração enorme para aquela jovem, a violenta dentro da casa paroquial. Ela ficou tão transtornada, tão confusa, tão aflita, porque respeitava muito a igreja, era muito dedicada. E quando chega em casa, com muita vergonha, antes que seu marido chegasse, ela vai tomar veneno e se suicidar. Ela comete o suicídio. O marido, quando sabe, e veja o problema da maledicência, né? Emmanuel diz que a nossa língua é como uma espada, que pode ferir, destruir, pode matar. E aquelas pessoas do vilarejo iriam dizer para ele que ela tinha um caso com o sacerdote. E ele vai terminar seus dias na vida física, no alcoolismo. Então veja o problema também das lesões afetivas, não é? Quantos dramas, quantas tragédias nós cometemos na questão da área dos sentimentos. Nós devemos ser muito mais responsáveis na questão da afetividade. Há pessoas muito carentes, não é? Nessa área também. Então, quando eles fazem essa regressão e ressignificam, porque só regredir não é terapêutico, é doloroso inclusive, e aí a pessoa vai ressignificar, tratar aquele conteúdo, ela vai verificar que o problema não foi somente a violência sexual, que é muito grave. Há mulheres que você pergunta, ela nem sabe se foi violentada ou não, tão grave que ela pode até esquecer. Mas o que agravou mais foi por conta que ela, como desencarnou pelo suicídio e ainda trazia muito fluido vital, fica algum tempo presa ao corpo e assiste à sua decomposição, tem a impressão, não é, do mau cheiro. Então ela, quando se aproximava de um rapaz, ela sentia um verdadeiro asco, nojo, não só pelo trauma do estupro, mas também pelo trauma do suicídio que ele aflorava naquele instante. Mas veja que ficar ligado ao corpo é algo, não é, muito comum, quando a gente está em estado de coma. Quantos desencarnam, aliás, morrem, mas não desencarnam, não é? Porque diz que morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Então, quantos de nós ainda estamos presos à matéria, ao materialismo e tudo, e continuamos ainda aqui pela Terra, em vez de estarmos já em colônias espirituais superiores. 3 de cada 4, diz o Espírito Emmanuel, continuam aqui, não vão de imediato para regiões no mundo espiritual, não. Continua aqui entre nós, porque onde está aí teu tesouro, também está o teu coração. Há causas também de obsessão que podem provocar homossexualidade. Divaldo vai narrar um caso de um senhor que o procura na Mansão do Caminho e diz: Divaldo, olha, eu sou casado. Veja que coisa curiosa, né? Qual foi o defeito humano que Jesus mais combateu, que vocês acham? Eu estou falando com os encarnados que estão presentes, não é com o povo que está na internet, não. Qual foi o defeito que ele mais combateu? Hipocrisia. Agora, alguns irmãos de outras religiões estão querendo que nós sejamos hipócritas, que neguemos completamente o nosso psiquismo, casemos um casamento de aparência somente para satisfazer a sociedade. Será que isso é o mais correto? Então o defeito que mais Jesus combateu foi a hipocrisia, e nós estamos querendo que as pessoas sejam hipócritas. Não, olha, você não tem isso. Como que não tem? Não é a opção sexual não, pessoal, essa palavra está errada. É a orientação sexual, é a identidade sexual, tem a questão também dos papéis sexuais, enfim, há uma série de estudos mais aprofundados sobre esse tema. Mas a pessoa não escolhe, ela já nasce com um psiquismo diferente. Desde criança ele quer brincar com as meninas, ele não quer, o rapazinho não quer estar jogando bola com os amigos, não, ele quer estar com as meninas, porque o seu psiquismo é feminino. E quantos pais rejeitam os filhos? Nos Estados Unidos, que isso é muito mais aberto, muito menos, não é, complicado, 26% dos homossexuais são expulsos da sua própria casa, porque os pais não admitem. 1/4. Aqui no Brasil não tem essa estatística. Quando não são expulsos, são objeto de assédio moral pelos próprios pais, que ficam forçando uma situação, não é? Então será que é isso que Jesus quer? É a hipocrisia? Então vamos, não é, considerar essas questões. Aí nós já sabemos, não é, que o próprio Cristo
vai atender a todos, os excluídos, aqueles em que os doutores da lei questionavam que eram impuros, os leprosos, os publicanos, as prostitutas. Jesus caminhava com todos, foi o ser mais inclusivo do planeta, não fez nenhuma distinção, atendia até os fariseus, doutores da lei, várias passagens ele vai pregar na casa, vai dar muitas lições, na casa de Simão, o fariseu, na casa de Nicodemos. Doutor, ele atendia a todos. Como é que Jesus se posicionaria diante de uma pessoa que tem uma inversão da polaridade? Agora, nós sabemos que aquilo pode ser uma prova, pode ser também uma armadura, e vai nos ensinar Emmanuel. Quantas vezes os espíritos reencarnam numa questão diferenciada, com defeitos físicos, com alguma coisa, por proteção, para que possam desempenhar melhor sua função. Imagine, aquele grande físico inglês, Stephen Hawking, vocês me perdoem o inglês, que é lá do Ceará, mas ele está preso numa cadeira. Será que ele estivesse solto, livre, leve, satisfeito, ele estaria estudando tanto, dando aquela contribuição imensa para a ciência? Será que ele não aceitou aquela prova, para que ele pudesse dedicar a sua mente, e quando ele tem um diagnóstico, ele vai mesmo revelar, que agora ficaria muito melhor, porque ele não tinha que mais se preocupar com aluguéis, com isso, com aquilo, ele ia cuidar somente do desenvolvimento da ciência. Então, do mesmo modo, a gente pode vir como proteção, como maneira de nos ajudar a sublimar, a harmonizar aquelas energias que nós nos utilizamos mal no passado. Também é algo que vem em nosso benefício, para que a gente aprenda também a sublimar, a lidar com preconceito, a vencer essas barreiras que são colocadas para desenvolver o destemor, a coragem. Quantos artistas, presidentes, pessoas que você jura, jovens lindos, mulheres lindas, declarando-se homossexuais, porque elas têm atração por uma pessoa, ou amor por uma pessoa do sexo oposto. O Rick Martin, que era o ídolo das meninas, faz a declaração pública, e tantos outros, homens e mulheres, e a gente vai compreendendo que isso é muito mais amplo. Pessoas que você jamais imagina têm todas as características masculinos, porque existe o homossexual, existe o gay, existe o travesti, Muitos não gostam, inclusive, de se manifestar como mulher, não querem colocar silicone, não. Eles têm atração pelo biotipo masculino mesmo, e também não querem se travestir. Então o assunto é muito amplo e exige muitas considerações. Mas veja que Jesus aparece para quem? Quando ressurge após a morte. Jesus aparece em espírito materializado para Maria de Magdala, a mulher que tinha 7 demônios, segundo o Evangelho de Lucas, uma obsediada, uma prostituta, vai defender a Haroldo Dutra Dias, que ela é a mesma lá que vai lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, na casa de Simão, fariseu, em Naim, porque houve 2 unções, uma em Betânia e outra em Naim, e aquela, Humberto de Campos revela no livro Boa Nova, que é Maria de Magdala. E foi a maior transformação do Evangelho. E por isso Jesus apresenteia, coroa com esse presente, de aparecer primeiro para ela, e não para sua mãe, nem para Pedro, nem para João, o discípulo amado, mas para Maria. Porque o próprio Kardec vai nos dizer que conhece-se o verdadeiro espírita, somos todos espíritas, mas o verdadeiro espírita a gente reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Nós temos más inclinações, más tendências, maus instintos. Nós estamos numa escola, num reformatório, em um hospital. Então aquele que se esforça, aquele ali é o verdadeiro. Então Madalena fez a maior transformação, segundo o Espírito Humberto de Campos, e por isso Jesus dá esse privilégio para ela ser a primeira, uma ex-prostituta, que havia agora dedicado a sua vida ao bem. Então vejam que essa inversão da polaridade também vai ser uma coisa útil, porque nós vamos aprender o que as mulheres sabem, Nós vamos, imagine, olha como vai ser bacana, imagina aqueles homens bem machões, halterofilistas,
todo bombado, como a gente diz hoje, reencarnando como moça e amamentando 2 gêmeos. Para nós, os homens, reencarnarmos como mulher vai ser uma maravilha, porque finalmente a gente vai entender as mulheres. Então tudo é um processo de evolução. Como a gente vai enxergar isso e como vamos utilizar a nossa energia sexual é que vai fazer a diferença. Não é a nossa orientação, nem ao tipo de prova que a gente está passando nessa terra. Então, ela pode inclusive ser uma bênção também, e Jesus certamente não expulsaria. Alberto Almeida vai narrar um caso de um jovem que conta a seus pais que é homossexual, e eles não aceitam. Ele sai de casa e infelizmente começa a enveredar pelas drogas, e quando os pais finalmente aceitam-no, já é tarde demais. Ele já havia contraído AIDS, e ele está lá agora no divã com Alberto Almeida, e chorando copiosamente, porque quando a gente rejeita a sexualidade de um filho, ele compreende como se fosse ele próprio sendo rejeitado pelos pais. É a maior dor que um ser humano pode ter, é a rejeição dos próprios pais. Então, ele chorava tanto que quando saiu, a paciente que veio depois, deitou-se no divã e disse: Alberto, quem estava aqui antes não estava bem não, que ela sentia até a energia que ficou impregnada no local. O rapaz já tinha contraído AIDS. Então qual será a postura do espírita diante desses irmãos? Que vem até a casa de Jesus, a casa espírita também é a casa de Jesus, buscando apoio, buscando conselho, buscando acolhimento. O espiritismo, meus amigos, é o consolador, não é o condenador, não é o julgador de ninguém. Então Alberto Almeida diz que nós devemos fazer, olha, a pessoa não dá conta muitas vezes de como alguns autores, existe uma vertente que prega, por exemplo, que devemos buscar a abnegação, a abstinência completa. Jorge André, no livro Forças Sexuais da Alma, propõe isso. Mas todos os outros autores que eu li, há mais alguns também, ao lado de Jorge André, vão defender que a gente pode fazer algo progressivo. E Alberto Almeida Nazareno, a gente pode falar para a pessoa o seguinte: ela vem na casa espírita com o problema da promiscuidade, das drogas e do conflito da sexualidade. Então o primeiro passo: meu amigo, vamos buscar um relacionamento monogâmico, só um parceiro, porque ela já se desvencilha de muitos companheiros espirituais que passam a nos assediar quando temos esses envolvimentos promíscuos. Segundo passo, vamos tratar a questão da droga. E aí ela já dá o segundo passo. E o terceiro passo, que é a questão do conflito, nós já podemos resolver. A pessoa pode ficar muito bem compreendendo a sua situação, e se for o caso dela querer, aí sim ela pode tentar canalizar, para a arte, para a pintura, para a música, para a oratória, para a poesia, para os diversos canais que nós podemos canalizar, para a mediunidade, para a caridade, para o esporte. Chico Xavier diz-nos que na sua juventude, quando as forças genésicas estavam em plena atividade, ele fazia longas caminhadas, conversava com suas células, a fim de acalmar aqueles impulsos, porque ele devia realmente casar-se com a doutrina, mas ele dizia: olha, na próxima reencarnação eu quero vir e ter uma família, e ter muitos filhos. E os espíritos diziam: Chico, mas os seus hoje já se tem notícia de mais de 455 livros psicografados por Chico, são os filhos que você tem doado para a humanidade. Então vejam como aquela renúncia, aquelas questões a gente pode também desenvolver. É meritório? Se for para um fim útil, mas aquele ascetismo, como nos ensina o Livro dos Espíritos, muitas vezes não é o ideal. Nazareno, e o casamento homoafetivo, o que é que você acha? Tem autores que divergem. José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Andrei Moreira e tantos outros vão defender que sim, é possível, por que não? Quando Emmanuel é interrogado em O Consolador, o livro, sobre essas uniões de parceiros do mesmo sexo, ele vai remeter à questão 695 de O Livro dos Espíritos. Eles vão dizer lá nessa questão sobre a importância, o grande progresso para a humanidade, que é a família, que é a monogamia. Em outro item do Livro dos Espíritos vamos ver que o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo.
Então, se nós estamos aqui para aprendermos o amor, a afetividade, este contato, imagine você encontrar nesta vida o amor de suas vidas anteriores, e não poder estar ao seu lado, não poder ser um companheiro para ajudá-lo, nesse momento tão difícil que a pessoa vive, que é a prova da homossexualidade, não poder ter um amor que é o alimento das almas. Será que é justo negar isso a eles? Nazareno, a adoção de crianças. Bom, Américo Domingos Nunes Filho, no livro Sexualidade à Luz da Doutrina Espírita, Alberto Almeida também defende, vai nos dizer que, olha, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, porque há muitos anos lá já é permitido a adoção por casais homossexuais. E lá foi feito um levantamento que os filhos de casais homossexuais têm exatamente os mesmos índices de homossexualidade que os filhos de casais heterossexuais. Os mesmos. O rendimento escolar, tudo igual. Que não muda. Aliás, porque, de onde é que vêm os homossexuais? Ele não vem de casais heterossexuais? Vem de casal masculino e feminino. Então, o que é melhor? Isso que a gente tem que verificar. Quais os frutos, não é? Será que se não tivéssemos crianças abandonadas nas ruas, se não tivéssemos crianças cheirando cola, fumando crack, crianças nas ruas, por que não poderíamos, não é que esses casais lhe adotassem? No Rio Grande do Sul, uma juíza deu uma sentença e foi procurada pela empresa. Mas como que a senhora permitiu que esse casal de homossexuais adotasse essa menina? Ela disse, olha, nós oferecemos essa criança para 40 casais, 40, e nenhum deles quis aceitá-la, adotá-la, somente porque ela é negra, porque ela já tem 9 anos de idade, e este casal aqui, de cabeleireiros, não é, aceitou, e por isso ela está, porque eu prefiro ela com um casal que ame, que deseja ter filhos, e normalmente eles são muito cuidadosos, porque sabem que são vigiados, mas são muito amorosos, porque normalmente tem o psiquismo feminino para acolher, para esclarecer. Como nós precisamos disso? Então, qual a diferença de nosso lar, a colônia, para um mundo de expiação e provas como a terra? É que lá não tem crianças abandonadas. Dona Laura vai dizer a André Luiz que quando lhes são confiadas para crianças para cuidar, seu bônus hora é contado em dobro. Então, a bênção da família, de um lar, de uma orientação, da educação, e a gente deixar nossas crianças nas ruas, para se tornarem criminosos e drogaditos? Não é, meus amigos? Então vejam que eu estou colocando aqui posições pessoais. Não há um posicionamento definitivo da doutrina espírita. Não existe o controle da universalidade do ensino dos espíritos para essas informações. Mas estou colocando aqui a posição de alguns autores, e que as pesquisas demonstram que não há prejuízo para a educação da criança. Mesmo que elas tentem imitar, que é natural, a criança imita os pais, não é? Mesmo que seja, não há porquê, não é? Se ela reencarna. Por isso que a genética não explica. Então, mesmo que essas pesquisas genéticas mostram, olha, tem um determinado gene que está ligado com a sexualidade, quem ativa esse gene? É o corpo espiritual. É o corpo celestial ou incorruptível, como ensina Paulo em Coríntios, que nós chamamos de perispírito. É o modelo organizador biológico. Ele é que vai ativar, porque se fosse assim, os gêmeos, como o próprio pastor Silas Malafaia fala, olha, esse casal de gêmeos, um é homossexual e outro não é. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Mesmo que eles sejam, né, homozigotos, e, aliás, univitelinos, eles têm o mesmo DNA, mas um é homossexual, outro não é. É porque o espírito é que preside o sexo e não o corpo. Então a gente começa a entender melhor que o espírito é que vai influenciar a genética, vai ativar os genes. E o projeto Genoma Humano foi uma grande surpresa, para não dizer decepção para os pesquisadores, porque nós só temos cerca de 25 mil genes. Um pouquinho de nada mais que um rato. E a diversidade do ser humano não é explicada pelos genes, declara o próprio presidente do projeto Genoma, mostrando que ela está fora dos genes, no espírito, não é, meus amigos? A gente já sabe disso. Então, na questão da transmutação, nós sabemos que existem as tentações, o gozo dos bens terrestres. Nós podemos também buscar através da abnegação, como nos ensina o Livro dos Espíritos, vencer os nossos vícios, as nossas paixões. As paixões são úteis, mas podem provocar problemas, e eu me recordo, para a gente concluir,
de um momento em que Buda estava ensinando aos discípulos a meditar. E um deles disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Eu fico pensando nisso, naquilo outro. Eu não consigo calar os meus pensamentos. O que eu faço? Buda sorriu e disse: não se preocupe. Você pode pensar em qualquer coisa. Só não pense no macaco. O macaco? É aquele animal, o macaco. Pense em qualquer coisa, menos no macaco. Ele achou aquilo estranho, mas foi para a sua cela. 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, Jesus nos convida: não resistais ao mal, mas diante do mal, não é? Quem te bater uma face, oferece a outra. Vamos substituir esses pensamentos com ocupações úteis, porque mente vazia é a oficina do mal, não é? Então, se a gente quer lutar com alguma tendência, não só homossexual, mas qualquer delas, é o trabalho no bem. É o estudo que essa casa oferece. Aliás, essa casa oferece um estudo aprofundado das forças, forças sexuais da alma, não é isso? Com a Neuza Nalon, para quem faz aqui o estudo sistematizado, vai fazer depois o aprofundado sobre esse assunto. Então, nós temos uma série de questões de estudo, de prática do bem, de trabalho, de ocupação, de esporte, para estarmos buscando cada vez mais essa saúde emocional. Então, a gente vai colocar um vídeo que aí já pode servir até como nossa prece. É uma música... Foi feito esse vídeo lá em Recife, no encontro que nós participamos, Terra Escola dos Espíritos, e tem um texto chama Canto de Esperança, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Os lábios que ensinam a verdade e educam, através do exemplo e do amor, são mais nobres do que aqueles que apenas murmuram orações. As mãos que socorrem os que sofrem e os que se encontram em necessidade transformam-se em asas que voam na direção do futuro, tornando o mundo melhor. São mais santas do que aquelas que apenas abençoam com gestos. As vozes que modulam palavras de bondade para com as crianças são mais abençoadas do que aquelas que somente louvam a Deus. Os esforços de ternura para educar e reeducar crianças são mais edificantes do que aqueles que amealham moedas, mesmo que seja de ouro. Quem se oferece para auxiliar um ser infantil investe no porvir da humanidade com doação de luz. A criança débil, frágil de hoje poderá ser um sol poderoso amanhã, ou um abismo de sombras ameaçadoras no porvir. O sentido da vida é educar, porque fora da educação não há como sobreviver na multidão. Por isso, é necessário que o discernimento e a emoção humana direcionem-se aos pequeninos que avançam no rumo da posteridade. O mundo de hoje, com as suas trapaças e dores inomináveis, é o resultado do abandono da infância no passado. Façamos algo, meus amigos. Torna-te um recanto de amor e sorri ao pequenino da rua, apontado como malfeitor ou em situação de perigo social. Recolhe-lo aos redutos corretivos. Sem alma nem amor que educam, é condená-lo à autodestruição ou à destruição dos outros. A menina aí com cola, né? Onde mora? Quem são seus pais? Quais os direitos que possui? Bem poucos se interessam por saber, a fim de o ajudar. Jesus, porém, reuniu alguns deles no seu seio e prometeu-lhes o reino. Ajuda-os a encontrar o caminho que os levará a esse lugar formoso que irão construir na terra. Insiste no teu canto de esperança. Entoa o hino de bondade e faz de que cada verso de tua canção se transforme num comovente estribilho de amor e de educação.
um dia não muito distante, voltarás ao papo terrestre na condição de criança. Realiza hoje, em favor da infância, o que gostarias de receber quando retornares amanhã. A lei divina estatuiu que o bem que se faz é o bem que se faz a si mesmo. Heal the world. Cure o mundo. A lei divina estatui que o bem que se faz é o bem que se faz a si mesmo. A música de Michael Jackson, né? Cure o mundo, para que a gente transforme o mundo em um mundo melhor. Ajuda. Faça ele um lugar melhor. Cure o mundo. Para mim, para você e para toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Faça um mundo melhor para mim e para você. Cure o mundo. Eu texto de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco. Uma reunião de 15 de agosto de 2012, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Então vamos agradecer ao nosso Pai. Vamos fechar nossos olhos. E vamos pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos ilumine, que ilumine todos os corações dos pais, mães, em favor de seus filhos. Sejam crianças, sejam jovens, sejam portadores de quaisquer, Senhor, dessas inúmeras dificuldades que trazemos na área da sexualidade. Ajuda-nos com teu amor, para que ele possa impregnar nossas vidas, transformar os nossos sentimentos e, sobretudo, fazer-nos agir em nome do teu amor, em favor do bem, em favor das nossas crianças, em favor de todos os nossos irmãos e humanidade. Abençoa esta casa, abençoa esta doutrina e faz-nos multiplicadores, instrumentos da paz, do amor, da verdade, em todo o mundo conhecido. E que assim seja.